Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre o jogo entre Vasco e Santos. O Vasco surpreendeu ao perder para o Santos, né? O Santos, para falar a verdade, surpreendeu o Vasco em São Januário e venceu por 1-0. Gol de David Washington marcando o único gol da partida. 1-0, colocando o Santos na sétima colocação com 10 pontos e o Vasco beirando a zona de rebaixamento com 6 pontos na 16ª colocação. A situação ficou difícil para o técnico Maurício Barbieri, que não tem conseguido vencer diante aí do Vasco, né? O Vasco que só venceu na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro, jogando no estádio do Mineirão. Nos próximos jogos, a equipe do Vasco não conseguiu vencer e perdeu hoje mais uma vez diante do seu torcedor em São Januário, galera. Vamos acompanhar mais uma linha de passe aqui. Vou deixar o link na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. O momento é preocupante, mas se a gente pega o processo de entrar uma SAF, de trazer alguns nomes e de trazer um treinador para um trabalho longevo, é o caminho ideal, mesmo que não esteja dando resultado agora. Sim. Mas talvez o que não se vê de efetividade seja crítica, porque o Barbieri hoje ele fala, eu tive mais bola, eu chutei mais no gol, eu construí mais jogadas, eu não posso criticar os meus jogadores simplesmente pelo resultado. Sim, é isso. E se a gente olhar até como trabalho que a gente imagina como um trabalho modelo de SAF, veja, o Botafogo entra em campo com média de idade de 30 anos, o Vasco entra em campo com média de idade de 24. O Vasco tem uma ideia que é uma ideia que talvez dê um resultado financeiro para equilibrar as contas, para melhorar, tal, para dar resultado para a empresa. Um trabalho mais dentro do que é o certo. E contratou jogadores contratou o Jair, que tinha acabado de ser campeão brasileiro, que é um jogador que encontra o passe entre as linhas. Ele é um volante, mas é um volante que joga e faz o jogo acontecer. O Vasco tem o Léo, que é um zagueiro que joga o tempo inteiro, que quer jogar o tempo inteiro, que vai para o jogo o tempo inteiro. Eu acho que sim, durma com um barulho desse. Você poderia ter vencido o jogo e você perdeu. Mas você criou muitas situações. Sim. Eu acho, Dani, o pior dos mundos é aquele que você não tem a menor ideia de como você venceu aquele jogo. Puxa, o que eu fiz para vencer aquele jogo? Cara, você não fez nada, deu certo. Só teve uma crítica amarrar ele Mas hoje o Vasco fez para vencer. Mas teve uma crítica ao Barbieri pelos torcedores, porque eles acham que o meio-campo fica muito sem criatividade quando ele não começa com o Alex Teixeira. Então, e ele deixou o Alex Teixeira no banco, seria o cara mais criativo dele. E não é efetivamente um criador. Não, ele teve uma chance clara no lance de cabeça. O torcedor é aquele cara que podia fazer né? alguma coisa diferente, enfim, entendeu? Aí ele colocou no segundo tempo, aí todo mundo, o Vasco melhorou no segundo tempo, etc. Mas também não é só por isso que a gente vai bater no Barbieri. E a composição do cenário, né? Que não faz mal a ninguém, né? Você tinha a oportunidade... Você começa o jogo com Figueiredo e Peck e Pedro Raul. Você tem o Jair, que é um cara pro passe. Você perdeu o Andrei para a seleção. Você tem desfalques. Perdeu de vez, inclusive, né? E depois vai, né? Sim, Enquanto a gente tiver 8, 9 jogos por mês... A gente vai discutir isso aqui em todos os programas. Mas eu acho que a questão do torcedor é que o Vasco só tem o brasileiro, né? Então a expectativa fica mais alta. Uma quantidade menor. Mas eu digo, isso está instalado no Brasileirão. O Barbieri tem aquilo que os outros não têm, mesmo num calendário mais difícil, que é um tempinho maior para trabalhar. Porque você não tem ali as competições que enchem o meio de semana. Mas enquanto a gente tiver assim, esta quantidade, porque o calendário aqui ele é mal distribuído, o Brasileirão. O Brasileirão começa em abril, os 3 primeiros meses do ano, você vê para nada. O que mostrou o estadual? De repente, um encantamento pelo Vasco. Poxa, o Vasco está um pouquinho mais organizado que o Botafogo, que tem mais de um ano de SAF. E o Brasileirão iniciou e falou, não, o Botafogo está numa situação completamente diferente da do Vasco. Veja, a gente falou isso aqui. Sim. A loucura que é, Dani, em tentar arrumar casa, treinar... criar condições mínimas, porque a gente acredita que, primeiro que SAF vai cair um caminhão de dinheiro e basta contratar um treinador e o resultado vai sair em 10 dias. Não vai sair em 10 dias. A SAF é menos que... E eles não vão fazer isso. Você não vai ver o Textor colocando 300 milhões de reais de contratação, assim, de uma hora para outra, ou o grupo do Vasco, 500, contratar jogadores fantásticos,
Porque é o seguinte, a SAF não é uma doação, ela é um negócio. Sim. Então, quem está no meio do futebol e tem alguma relação com esse meio, que não é de alucinação, sabe que é necessário um tempo de formatação, de ideia. Imagina, você tirar... Quanto tempo vai demorar para tirar o Vasco? E é uma coisa em etapas, né? Etapas. Não é que... O Vasco passou os últimos anos mais na segunda divisão do que na primeira. Aí, de repente, não, chegou a SAF, pum, vai ganhar de todo mundo. O mundo do futebol, ele é uma ilusão. E no Brasil é muito maior. Apesar do momento não ser o que se esperava, não é motivo ainda para desespero, né? Pensando no trabalho a médio prazo. Para a gente fechar esse assunto, o Vasco ficou pedindo 2 pênaltis nesse jogo contra o Santos. A gente tem as imagens aí. Esse é ainda no primeiro tempo. O Messias cabeceia a bola e ela acaba batendo num braço de companheiro de equipe ali, que eu não consigo identificar. Acho que é o Joaquim que estava junto. Que está de costas, pela imagem, Hein? Ele... Tá e aí tem o outro lance, só para a gente passar os dois. Aí é o Joaquim que corta o cruzamento. E aí o time do Vasco fica reclamando de uma falta no Pedro Raul. É o Pedro Raul? Sim. Eu acho que esse lance ali, ela vai no braço depois, Também, né? Também no braço. O que ele está pedindo ali é braço. Ó. Tanto é que o jogador do Vasco, que me parece ser o Pedro Raul, lá atrás. Ou o que está atrás, olha lá, levanta o braço, tipo, ó, bate tá assim. Braço, não é falta não. Eu achei que era um pedido de falta, mas parece ser no braço. É difícil a gente ver com a imagem tão aberta muito assim, difícil. Né? Mas assim, a gente já viu esse tipo de pênalti, mesmo com a imagem de longe, ser marcado. Sim. Essa eu acho que é a questão da reclamação. Quando a decisão se resume, acertou ou não o braço, mas só que não é isso, né? Você tem mais do que isso para analisar um lance. Acertou, mas qual era a posição do jogador, a distância do adversário, de onde veio a bola, o jogador levantou o braço muito alto, quer dizer, ele já estava ali tentando prever uma vantagem, tentando usar uma vantagem, bateu no braço, a posição era normal. Então, nem sempre, toda bola que bate no braço é pênalti. Isso não é. Mas é assim que é julgado. Quando é a favor do time de quem observa. Quando é para o outro, não aconteceu nada. Mas o diretor falou em 3 pênaltis, que aos 44 ainda teve um do Pedro Raul também. Seriam 2 toques de mão no Pedro e depois Raul, um que empurrão. a gente acabou não mostrando, quer dizer, a imagem. Amanhã a CBF vai receber carta de quem? Do São Paulo, do Vasco, aí, sei lá quem mais vai reclamar de arbitragem aí, a metade reclama, não tem jeito. Agora, que medidas serão tomadas? Reciclagem, a gente comenta que a Edna, né, tomou um chá, foi para a Série B, etc e tal, mas se for acatar também toda a reclamação, aí não sei. Reciclagem é um gancho, né? Chama de reciclagem. É um gancho. Um gancho. Acaba sendo um gancho. CNM, espaço aberto, se em algum momento quiser se pronunciar, falar com a gente sobre arbitragem, a ESPN está Mas tem que ligar rápido, porque já acaba. Não, mas ele pode ligar amanhã a hora que ele quiser também, não tem problema. Estaremos aqui. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, quem sabe ele... Galera, vitória complicada e não adianta ficar colocando culpa só na arbitragem. O Vasco não conseguiu vencer o jogo. Aí agora é muito fácil chegar e falar, perdemos por causa da arbitragem. É claro, a arbitragem muito ruim, foi muito ruim, mas o Vasco não apresentou bom futebol que pudesse sair com a vitória nesse jogo. Maurício Barbieri não tem que ficar inventando desculpinha, não tem esse negócio da agenda, não tem agenda. O time do Vasco só joga o Brasileirão, então a obrigação do Vasco é apresentar um futebol, nem que seja básico. O Vasco não consegue desenvolver. São 5 jogos, galera. 5 jogos. Dos últimos 5 jogos, o Vasco não venceu. 2 derrotas e 3 empates. O Vasco só venceu na estreia e ficou aquela euforia. Venceu o Atlético Mineiro. O Vasco vai embalar. Segundo jogo, aí vai lá, empata. Perde, depois empata 2 jogos. E agora perde de novo, né? E agora o Vasco tem a próxima rodada. A 7ª rodada do Vasco também não vai ser uma rodada fácil. O Vasco vai enfrentar a equipe do São Paulo no Morumbi, né? É um jogo que, na minha opinião, o São Paulo é favorito a sair com a vitória, né? E vamos ver até onde o Maurício Barbieri vai conseguir ir com esse elenco do Vasco. Se ele vai conseguir deixar essa equipe do Vasco subir de produção, né? Porque, eu falo, até o primeiro turno aí, até o finalzinho do primeiro turno, eu não sei se o Maurício Barbieri vai continuar no comando do time do Vasco. Se o Vasco não subir de produção, tiver risco de rebaixamento, meu amigo, o torcedor vai pedir a saída do Barbieri, porque, na minha opinião, desde a chegada dele, eu sempre achei que o Vasco deveria ter contratado um técnico um pouco melhor,
né, um pouco mais experiente, porque o Vasco não tem que ficar arriscando, porque Série A é complicado, não adianta nada deixar chegar na metade do campeonato, entrar na zona de rebaixamento e ficar aquele sufoco até o final do Brasileirão, né? Não é isso que o torcedor quer. Então eu acho que tem que ser pensado muito ainda, né, porque do jeito que o Vasco tá indo por um caminho muito ruim, né, porque tem que vencer. Tem que vencer, tem jogadores de qualidade? Tem, mas tem jogadores que não tá em baixa. O Pedro Raul até agora não disse que veio no time do Vasco. Muito mal nos jogos. A bola não chega. Mas quando chega também ele não consegue fazer os gols, né? Então tá complicada a situação do Vasco, né? E vamos aguardar aí o próximo jogo contra o São Paulo, né? Lembrando, o Vasco vai ter uma semana para trabalhar. O Barbieri não tem desculpas. Ele não joga a Copa do Brasil. O São Paulo joga a Copa do Brasil e o Vasco não. Então o Vasco tem a obrigação de se preparar e fazer um bom jogo contra a equipe do São Paulo no próximo final de semana, galera. Esse jogo aí 1-0 em São Januário doeu muito. O torcedor saiu antes do jogo, não esperou nem o jogo terminar, já foram embora irritado com a situação do Vasco, e muitos torcedores já estão pedindo a saída do Maurício Barbieri. Coloca aí, galera, nos comentários a opinião de vocês. Barbieri deveria ser demitido ou deve continuar no elenco do Vasco até pelo menos o final do primeiro turno? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.